exposição Memória Quitandinha teve origem de uma intenção antiga do SESC de aproveitar esse espaço fantástico que é o Quitandinha, né, e poder dotar esse espaço de um conteúdo de pesquisa histórica, né, que pudesse apresentar para o público que circula aqui pelo Quitandinha o resgate dessa história que é tão fabulosa, né, do processo de construção do hotel, de funcionamento do Hotel Quitandinha. O SESC comprou o Quitandinha na década de 2000, se não me engano em 2007, executou desde então, né, reformas, restaurações, né, é um prédio histórico tombado e um prédio que tem equipamentos de uso cultural e artístico formidáveis. E desde então o SESC vem fazendo, né, uma série de eventos artísticos, culturais e também eventos que resgatavam essa história, né, do Quitandinha, né. A diferença é que agora a exposição ganha um status de evento permanente, né, com o desafio de estar sempre renovando esse acervo, que é riquíssimo, né. A exposição de hoje, de julho de 2019, ela tem são amostras dessa história, com muita informação e entretenimento, mas com esse desafio de você periodicamente ter que renovar, né, esse acervo, com a contribuição inclusive do público visitante que pode compartilhar com alguma história, algum objeto, enfim. Essa primeira edição da exposição permanente, ela tentou reunir ali os principais fatos, uma espécie de linha cronológica da história do Quitandinha. Então a gente vai ali pela origem da fazenda, né, voltando ao século XIX, faz um perfil do empreendedor, do Joaquim Rola, apresenta o desafio que foi construir o Quitandinha na década de 40, de 39 e 40 até 44, durante a Guerra Mundial, apresenta o Quitandinha em funcionamento, um perfil da Dorothy Draper, que foi a americana que decorou o Quitandinha, os grandes eventos, os artistas e a fase posterior ao jogo, ou seja, a gente tentou reunir nessa memória os principais fatos históricos da trajetória do Quitandinha. Obviamente, por ser uma exposição permanente, e o Quitandinha ter uma história muito rica, isso permite que você desdobre essa exposição com temas específicos. Então, por exemplo, você pode perfeitamente, hoje nós temos na exposição um painel sobre cinema, né? Esse painel, a intenção no futuro é desdobrar esse tema em seminários, em debates, em exibição de filmes de época, né? A gente já mostra hoje trechos de um filme rodado aqui no Quitandinha, na década de 70, mas a ideia é aprofundar isso, né? E aí com cinema, com carnaval, com as artes plásticas, com teatro, com a própria engenharia, né? Com conferências históricas, enfim, tem 1001 temas aí que você pode explorar envolvendo o Quitandinha diretamente. Eu sempre acho fantástico a parte da construção. Se você pega fotos antigas da Fazenda Quitandinha, ela era tão bonita quanto o Quitandinha, né? E aí você faz uma comparação do que era a fazenda, do que se transformou, né? Aquilo depois com o Hotel Quitandinha, é um dos segmentos do meu trabalho de pesquisa que eu sempre estou voltando à pesquisa para pegar algum detalhe, né? A empresa que fez determinado detalhe, a companhia que trabalhou na parte de alvenaria, enfim, eu estou sempre voltando à pesquisa para enriquecer essa parte, né? Então, uma pessoa também que me ajudou muito foi o filho do Saboia Ribeiro. O Saboia Ribeiro foi um urbanista que fez toda a parte de urbanização do Quitandinha, né? E o José Otacílio Saboia Ribeiro também foi uma pessoa super generosa, né? Forneceu foto do pai, livros do pai, me ajudou bastante nesse processo de pesquisa e nessa minha contínua tarefa de pesquisar, né? De buscar mais detalhes sobre a construção do empreendimento. É um dos painéis que realmente que para mim ficou super bonito, né? Com as plantas, né? Aquelas fotos da construção, então aquilo mexe bastante comigo.
Tive para essa exposição a ajuda fundamental dos biógrafos do Joaquim Rola, que é o João Perdigão e o Euler Corradi. Os dois participam da exposição e eles assinam o painel do Joaquim Rola. Eles escreveram a biografia do Joaquim Rola, lançada há pouco tempo. Eu diria que o Joaquim foi um visionário, né, um empresário. Acho que ele nasceu com essa vocação para empreender, né? Você lendo a biografia O Rei da Roleta, você nota isso desde pequeno, como está no painel, né? Ele preferia trabalhar e ganhar um trocado a brincar, né? Sempre teve essa visão de perceber ali um bom negócio, né? E foi um sujeito que na década de 30, ele, no carteado, ele ganhou uma cota do Cassino da Urca. Logo em seguida tornou-se dono do Cassino da Urca, transformou o Cassino da Urca numa super casa de espetáculo, baseada também na atividade do jogo, e vislumbrou aqui em Petrópolis a possibilidade de fazer ali, consolidar o seu império com a construção não apenas de um hotel-cassino, mas de uma pequena cidade, né, totalmente voltada para o funcionamento do jogo, no Hotel Cassino Quitandinha. Um visionário, em plena década de 40, o Brasil ainda é um país muito agrário, pouco industrializado, o turismo ali estava num terceiro plano, porque você tinha guerra ali acontecendo, uma série de dificuldades econômicas, e ele vislumbrando ali, né, o potencial do turismo, né, com essa rede de cassinos que ele tinha e aquilo. Quitandinha não foi pensado só para erguer um prédio luxuoso e explorar uma atividade, ele pensou todo o arranjo produtivo em volta, né? Então, um homem muito visionário, um empresário, nasceu vocacionado para empreender. Foi outro desafio, né? Por isso que ela mereceu um painel específico na exposição, inclusive com uma produção audiovisual. Você tinha aqui, em 1939, ele adquiriu essas terras, né? Não só a fazenda Quitandinha, mas terras vizinhas. Iniciou uma atividade aqui de explorar, que a fazenda era uma fazenda muito bonita, ela já era visitada assim, para pessoas que queriam fazer piqueniques, passeios, e ele aproveita esse potencial da fazenda como um parque de visitação, né? E em 40 ele deslancha, ele começa paulatinamente as obras. E foi um baita desafio, né? Porque você imagina, você já estava com o mundo em guerra, o Brasil ainda não estava envolvido diretamente na guerra, mas os efeitos da guerra já se faziam presentes com o encarecimento dos produtos, a escassez de muitos produtos, né? E aí você começa a transformar toda essa região, de novo, não apenas para construir um prédio, né? Mas para o surgimento de toda uma cidade, né, voltada para esse propósito, né, do entretenimento e do turismo. Foi um super desafio, né, numa época que o Brasil era agrário, não era industrializado, a gente não tinha normas técnicas, né, não tinha padrão de construção, tinha uma boa engenharia, né? O Brasil vivia ali um boom da engenharia civil, muito uso de concreto, né? Mas foi um desafio pela época, né? Você pegar fotos históricas, você vê ainda pedras sendo puxadas por tração animal, né? Muitos trabalhadores ali na base da enxada, da picareta, quebrando pedra. Então, foi um super desafio com a complexidade da época que foi, né? A Segunda Guerra aí causando uma série de problemas na economia mundial. Como a proposta era muito mais abrangente, né, muito mais ousada, né, e não se resumia a simplesmente construir um hotel-cassino, né, mas sim toda uma infraestrutura que pudesse manter isso, né, o Joaquim Rola entendia que com o fim da guerra e com o potencial do Quitandinha, né, tendo grandes atrações todos os dias do ano, né, o hotel-cassino por si só não ia ser capaz de comportar, de atender a demanda do grande fluxo de pessoas que ele esperava vir para cá. Então, nesse processo de urbanização aqui do bairro Quitandinha, dessa cidade satélite que ele imaginou para cá, né, ele previu construir pelo menos 2.000 casas de veraneio,
né, em um conjunto de 11 pequenos hotéis, né, para funcionar aqui no entorno do Quitandinha, né, e poder comportar essa demanda de pessoas que ele acreditava que viria para cá em função do funcionamento, da operação desse hotel cassino, que seria o maior, né, da América Latina. A estimativa era que entre 1.200 a 1.500 trabalhadores atuaram aqui, né? Muita gente veio de Minas Gerais, Joaquim Rola era mineiro, o próprio encarregado geral das obras, o Domingos Silvério, né? Ele conheceu em Minas e trabalhou com ele em Minas Gerais, ele trouxe o Domingos e a família toda para cá para ele comandar essas obras todas. Então foi um pelotão, né? um exército de operários, muitos mineiros e muitos ainda, os descendentes ainda vivendo aqui no Quitandinha, como resultado dessa história iniciada em 12 de fevereiro de 44 com a inauguração do Hotel Cassino. Dentro do projeto de tornar o Quitandinha o mais luxuoso do Brasil e das Américas, né, o Joaquim Rola não media esforços para escolher ali quem era o principal, né? Ele queria só quem pudesse ter ali o currículo incontestável, né? E ele convidou, por intermédio de uma concertista chamada Helena Cavalcante, ele convidou essa americana chamada Dorothy Draper. Ela foi uma pioneira, ela abriu a empresa dela de decoração em 1922 em Nova York, uma época que dificilmente você via mulheres trabalhando fora. Enfim, ela foi realmente uma pioneira nessa atividade de decorar interiores, né? E já na época que ela foi convidada, ela já era muito requisitada, já era muito conhecida. Ele soube desse currículo invejável dela e a chamou, né? Ela estava também vivendo uma fase muito complicada no escritório dela, apesar de ser pioneira, de ter uma clientela muito grande. Ela também vivia ali os efeitos da Segunda Guerra. Ela estava na iminência de demitir uma boa parte da equipe do escritório dela quando chegou então o convite do Quitandinha para que ela decorasse. Isso foi uma salvação para ela, né? No livro dela, na biografia dela, é descrito justamente o convite do Quitandinha chegou exatamente no momento certo, né? E ela, obviamente, aceitou o contrato. Foi um contrato milionário, talvez o maior contrato de uma empresa estrangeira para um escritório americano desse ramo na época, né? E a primeira providência dela foi despachar 2 técnicos para o Brasil, né, para eles conhecerem as cores do país, enfim, a mão de obra, a qualidade dos materiais, da matéria-prima, né, para levar para ela esses subsídios, né? Quando a Helena Cavalcante levou o convite do Joaquim Rola, ela levou as plantas, enfim, mas ela precisava de olhos aqui no Brasil que pudessem passar para ela, né, para que ela tivesse esse entendimento do que era um país tropical, né? E isso foram várias idas e vindas desses técnicos, até que ela visitou as obras do Quitandinha em 1942, né, para ver, e criou, né, esses ambientes fantásticos. A exposição, inclusive, a gente tem um depoimento exclusivo
O escritório da Dorothy Draper existe até hoje, a sede ainda em Nova York, e a gente, para a exposição, conseguiu um depoimento exclusivo do vice-presidente da empresa, né? E ele fala com muita alegria que é o maior cartão de visitas da empresa até hoje, né? Ela tem vários projetos assinados em vários hotéis, ela ela projetou o design de automóveis, de aviões, né? Vários hotéis, várias mansões, mas ele fala que o Joaquim Rola deu carta branca para Dorothy Draper e ela fez do Quitandinha o projeto, o empreendimento, o principal cartão de visitas do portfólio da empresa. E esse depoimento está aqui na exposição, foi gravado exclusivamente para a memória Quitandinha. O Quitandinha ele funcionava nos mesmos moldes que os cassinos que já existiam, né? O Copacabana, a Urca. O modelo era muito simples, né? Você tinha um grande ambiente, um ambiente suntuoso, em que você tinha toda uma parte de entretenimento cultural, grandes orquestras, uma atração estrangeira, uma atração nacional, né? Funcionando em determinado ambiente e no paralelo você tinha um outro ambiente em que funcionava o jogo, né? Essa fórmula os cassinos todos adotavam e o Quitandinha não fugiu à regra. Havia ali, hoje como as emissoras de TV têm o seu próprio elenco de atores, né? Os cassinos também tinham, assim como depois as rádios, né? Então a Urca tinha o seu elenco fixo de atores que eram contratados para aquela temporada. E assim também tinha o Quitandinha, porque quem se apresentava na Urca também fazia contrato fechado com o Quitandinha porque era do mesmo dono, né? Mas a fórmula que funcionava era essa, né? De entretenimento, diversão, cultura e tendo o motor do jogo financiando isso tudo. A rádio ela funcionou em 1951, né? O cassino já não existia mais. Na verdade, em 1951 o Quitandinha, né, funcionava com muita dificuldade, ele chegou a ficar um período fechado, né, devido às dificuldades que o Joaquim teve para manter essa estrutura toda, mas coincidentemente nesse ano, na torre aqui do cassino, foi inaugurada a Rádio Quitandinha, né? E ela foi assim, responsável também por lançar alguns nomes bem interessantes, né? Não só para a música, mas também para as produções cinematográficas, né? O Bill Farr, né, esse cantor, foi lançado, ele se apresentava na Boate Quitandinha, né? E uma vez falou, vai lá na rádio, tem um show de calor, você apresenta lá. E ele se apresentou e dali ele saltou para o sucesso, ele virou ator, enfim. A rádio funcionou de 51 a 57, se não me engano, né? E na exposição, lamentavelmente, a gente não conseguiu encontrar até o momento gravações, né, rolos dos áudios, né, das transmissões da época, né? Mas com base em pesquisa, né, a gente fez um roteiro dos reclames, né, dos programas que a rádio lançou, né, dos artistas que passaram por lá, e nós reconstituímos nesse roteiro, né, um pedacinho da rádio, como se fosse a rádio sendo transmitida de novo aqui pelo Quitandinha. Então o visitante ele vem e escuta ali mais ou menos 7 minutos de transmissão, né, gravado pelo Sérgio Luiz, o locutor que trabalhou na Rádio Quitandinha no final da fase da Rádio Quitandinha, né, gravado também no estúdio Plano Vídeo. E nós reconstituímos com isso a história, um pedacinho da história da Rádio Quitandinha, com alguns sucessos também, né, de época. O jogo foi proibido em 46, né, e aí ficou aquela situação, né? Como é que você vai manter essa estrutura toda sem o financiamento do jogo, né? De início, o Joaquim Rola até acreditava, não, olha, com o turismo, o fim da guerra, com o incremento do turismo, a gente vai conseguir manter isso aqui, né? Mas o fato é que não foi possível, né? Ele esticou até onde pôde, mas ele não conseguiu. E desde a inauguração do Quitandinha, né, por esses ambientes todos aqui, muita gente comparava o Quitandinha com os grandes estúdios de cinema. Com essa situação, esse vácuo, né, deixado pela proibição do jogo, né,
aí sim os cineastas se apoderaram do Quitandinha, né? E aí, vamos então fazer nossas produções aqui, porque isso aqui é um hotel, mas é um hotel que está numa situação um pouquinho complicada. Vamos aproveitar esses salões aqui e rodar as nossas produções aqui. E de fato isso aconteceu a partir de 48. 48 foi rodado o primeiro filme aqui, uma produção brasileira e argentina. Não Me Diga Adeus, com Anselmo Duarte, Nelly Darém, a atriz argentina. Foi rodado aqui no Quitandinha, também rodado trechos em Buenos Aires. E ele estreou no Brasil em 49, então essa foi a primeira produção daqui. E a partir dessa, várias outras, né, vários outros cineastas, várias outras produções aproveitaram esses ambientes do Quitandinha, né, para transformar o Quitandinha em cenário de filme, cenário de várias produções. Não só de filme, a exposição nesse primeiro momento fala de filme, de cinema, né, mas várias produções para TV, enfim, de teledramaturgia ocorreram aqui também, né. A gente teve uma ajuda muito bacana da Lícia Braga. Lícia, ela é viúva do Haroldo Barbosa. O Haroldo fez um filme chamado, entre os filmes todos, né, que ele fez, aqui no Quitandinha ele fez um filme chamado Ovelha Negra, né, que ele rodou na década de 70, se não me engano, 71, 72, né, mas é um filme ambientado em 1946, então ele reconstitui cenas do cassino, né, no próprio Salão Dom Pedro, onde acontece a exposição, figurino de época, com automóveis de época. Então, assim, é um filme bem legal e a Lícia Braga foi muito generosa de ceder imagens para a exposição, enriquecendo esse painel de cinema. Foi bem legal. A ideia, a partir desse primeiro painel, dessa primeira edição do painel, é realmente fazer com que esse assunto se desdobre, né, e que a gente consiga trazer outras produções, né, para que o público confira aí o que foi feito aqui no Quitandinha em termos de cinema. Os cassinos, eles tinham, como eu falei, né, eles tinham aquele elenco próprio de artistas, né, e para a noite de inauguração, em 12 de fevereiro de 44, criou-se um teatro-revista, né, o chamado Vogue 1944. Então ali teve o Grande Otelo, teve a Jean Clayton, que era uma artista de Hollywood, dos estúdios da MGM, Carlos Machado, um pelotão de artistas participaram dessa revista. Seguindo também, o Quitandinha seguiu aquela mesma fórmula, né? Ter sempre uma atração nacional ou atrações nacionais em meio a também convidados estrangeiros, né? Então se teve aqui a orquestra do Ray Ventura, do francês Ray Ventura, do Jean Sablon, vários artistas, né, não só do cinema, né, mas também da música, frequentaram os palcos do Quitandinha. E uma coisa curiosa é que a gente hoje vê, né, essa indústria do entretenimento, dos espetáculos, dos shows, a gente sempre está muito focado em música, né, música. E o mais curioso é que nos palcos do Quitandinha era uma coisa assim, bastante democrática. Assim, você tinha artistas circenses, você tinha humoristas, você tinha dançarinas acrobáticas, você tinha sapateadores, né? Claro, os grandes cantores, né? Os grandes artistas, mas havia também, né, essa preocupação e o espaço também para vários estilos de música também, a música sertaneja, a música popular brasileira, né, a música francesa, americana, enfim, era um leque variadíssimo de atrações. Falando de desafio, né, de você trazer um tema tão rico para uma exposição, mesmo permanente, né, mas dentre os vários artistas que contribuíram também para enriquecer os ambientes do Quitandinha, né, você tem aí o Santa Rosa, o Santos, o Orlando Teruz, né, a gente nessa primeira fase, a gente abriu um espaço, um segmento específico para o Alceu Pena, né, figurinista, ilustrador, né, trabalhou muitos anos na Revista Cruzeiro, criou as Garotas do Alceu, né, no salão infantil, né, ele fez aquele painel, né, pintou aquele painel de temas infantis, né, e para o show de estreia do Quitandinha, ele desenhou todos os figurinos da revista Vogue 1944. E no processo de pesquisa para a exposição, a gente localizou a Luísa Pena Andrade, a sobrinha do Alceu,
né? E ela com muito carinho guarda todo o acervo, né? E preserva, né? Com muita dificuldade, com muito empenho, o acervo do Alceu Pena, né? E ela foi também de fundamental importância, né? E o Alceu mereceu então um segmento no painel artistas, né? Nós temos ali 3 figurinos que foram usados para o show de estreia, também é um resgate importantíssimo dessa memória, né? Então o Alceu está ali, mereceu um segmento bastante especial na exposição ali, para o pessoal também conhecer a história do Alceu, desse grande talento. A gente está sempre acostumado, né, de falar com Quitandinha, né, e falar sempre assim né, da grandeza, né, dos ambientes magníficos, da decoração arrojada, né, mas uma coisa que a exposição fez questão também de valorizar é da história daqueles que fizeram o Quitandinha. Cozinheiro José Fernandes, né, do mensageiro Josemar Prata, né, o Mazinho, do garçom, do jardineiro, né, do topógrafo, do encarregado geral das obras, assim, as pessoas que realmente fizeram, pegaram o plano do Quitandinha, aquele empreendimento, e tornaram isso real, né? São as pessoas, as reais, né, as pessoas que botaram a mão na massa e transformaram isso aqui em realidade. Esse é um aspecto bem legal da exposição, né, e são depoimentos que também são por temas, né? Então, por exemplo, José Fernandes, né, que hoje está em Brasília, ele trabalhou na cozinha do Quitandinha, então ele lembra, né, como era enorme lá aquela estrutura, né, e quantos cozinheiros trabalhavam, né, e como era complexa, né, aquela operação de manter ali a cozinha em atividade dia e noite. Né, e ele lembra um caso curioso das gorjetas que ele recebia, né, com fichas, né, o dinheiro que circulava aqui dentro eram as fichas de cassino, né. Então ele lembra que ele acumulou tanta gorjeta que ele conseguiu comprar um imóvel no Rio de Janeiro. Então são assim, tem um lado bastante curioso, né, do cidadão comum que trabalhou aqui, mas que tem uma memória fabulosa, né, para dividir, para compartilhar, e eles dividem isso, a memória Quitandinha divide isso com um grande público. É o lado bastante curioso da exposição. Um atrativo permanente, mas que também marcasse, né, a sua presença no Festival de Inverno, nessa edição do Festival de Inverno, e que também marcasse a passagem dos 75 anos de inauguração do Quitandinha. O desafio foi justamente tentar colocar em 9, 10 painéis essa história tão rica, né? Eu acho que a exposição conseguiu, né, fazer um bom resumo, um resumo bastante rico, né, bastante informativo, com bastante entretenimento dessa rica história. Mas como é uma história com vários capítulos, né, o desafio é justamente esse, né, de você, numa virada de página, você mudar amanhã um ou outro painel, né, incorporando, né, novas informações, novos elementos iconográficos, novos objetos, enfim. Acho que esse foi o principal desafio. Era uma preocupação do SESC, né, assim, informar, né, formar, mas também entreter, né? Então eu acho que a exposição ela conseguiu uma dosagem correta, né?
Ela tem conteúdo, tem muito conteúdo, né? Você sai dali sabendo o que realmente foi a história do Quitandinha e o que está sendo a história do Quitandinha, mas também de uma forma mais leve, né? Então as produções audiovisuais, e entre elas o vídeo principal, né, traz inclusive imagens da noite de inauguração, é o grande barato dessa exposição, né, de 1944. Essas produções audiovisuais elas ajudam, né, a dar essa leveza para a exposição. E fora a variedade, né, você tem ali um conjunto de fotos do Carlos Moscovics, né? O Quitandinha foi fotografado por vários profissionais, né, inclusive estrangeiros. Mas, na minha opinião, o Moscovics, esse húngaro naturalizado brasileiro, o Moscovics foi quem mais bem retratou o Quitandinha e percebeu o espírito do que representava o Quitandinha naquela época. Então, as fotos que você vê na exposição, né, são do Quitandinha na sua plenitude, no seu auge, né? Logo no comecinho do funcionamento, 44, 45, 46, né, no auge do cassino, pouco antes do fechamento. E é um ponto forte também da exposição, porque são imagens que a maior parte do público não conhece, né, de ângulos e atividades que aconteciam aqui, né, e isso também acho que ajuda a dar não só a informação, né, o impacto também daquela imagem, aquele registro fotográfico, né, mas também da leveza, né, da poesia que tem em cada imagem que o Moscovics fez do Quitandinha. Eu acho que do ponto de vista histórico é isso, né? Uma história que é riquíssima, né? Eu sempre falo nas palestras que eu faço sobre o Quitandinha, que é assim, uma história que eu acho que nunca mais vai se repetir, né? Pelas peculiaridades, né? E pela riqueza de fatos. Então é uma coisa que a gente nunca mais vai ver e esse é o papel da exposição, né? Tentar resgatar essa história para que as gerações possam ter ideia do que aconteceu. Do ponto de vista histórico, então tem essa coisa de você ter aqui um patrimônio, né, tombado histórico, né, de um retrato de um empreendimento extremamente ousado, né, de um empresário visionário, né, e que se materializou nesse Palácio Normando, né? Uma construção que hoje resgatou essa vocação, né, depois de anos e anos passando por dificuldades ou tendo ali aquela sua identidade, o seu papel na sociedade, de certo modo definido, um pouco mais de 10 anos para cá, né, o reencontro dessa construção com a vocação, né, de fomentar a cultura, né, o turismo, o entretenimento, o lazer, né. Uma importância fundamental, não só para Petrópolis, mas para o estado do Rio e eu diria para o Brasil, claro, né. Você recebe aqui milhares de pessoas todos os dias, eu sempre repito isso. Você, quando é criança, você passeia por determinados locais, né, e você se impacta por determinadas características daquele local. Quando você volta adulto, legal, é bacana, mas não é isso. O Quitandinha tem essa magia, você vem aqui para cá criança e fica impactado, né? Quando você volta depois como adulto, você continua impactado, porque não é só pelo tamanho disso aqui, enfim, pelos detalhes disso aqui, mas pela história, né? Que agora a exposição detalha com bastante conteúdo para o visitante. A proposta do SESC com a exposição permanente é isso, né? Que essa exposição ela possa periodicamente estar com algum elemento novo, se desdobrando em novos elementos, né? E o que a gente tem notado é que muita gente que visita a exposição, e o próprio Quitandinha, né, ou conhecendo pela primeira vez, ou principalmente relembrando histórias, né, quer sempre dividir, né? Olha, eu tive aqui nas férias de 1900 e alguma coisa, eu tenho um cartão postal, eu tenho uma foto. Então o papel da exposição também é esse, né? A gente estimular o visitante, né, o morador de Petrópolis, né, a compartilhar, né, com a exposição o seu conhecimento, o que ele tem de lembrança do Quitandinha, né? Teve uma senhora aqui que foi encantada com a exposição, falou: olha, eu tenho umas louças, uns pratos, eu vou doar para vocês. Pessoa que possa ter um objeto,
não necessariamente doar, mas um empréstimo, um comodato, enfim, a gente está estimulando principalmente o compartilhamento de informação, né, de memória, né? A gente quer dividir, a gente quer que aquela memória da pessoa que viveu alguma coisa no Quitandinha possa ser usada na exposição para enriquecer ainda mais esse relato histórico desse Palácio Normando.